Todos, eu quero uma vez mais agradecer a confiança de poder estar aqui, rever alguns amigos que a gente acaba vendo somente por internet, né, pelas redes virtuais, e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui. E hoje foi um dia bem atípico para a gente de Curicica. A gente perdeu uma irmã muito querida, né, a irmã Valéria. Não sei o pessoal que lembra, a mãe da Aline, e hoje pela manhã nós estávamos enterrando ela. Entre algumas coisas que causou a morte dela foi a chikungunya, e aí com a mistura de alguns remédios ela acabou tendo o fígado comprometido, e hoje pela manhã estávamos ali enterrando o corpo, né, da nossa irmã Valéria, mas sei que a encontraremos na glória em nome de Jesus. A Juliana e o Samuel estiveram lá conosco, depois foram para o Rio 2 para ministrar lá no Rio 2, na igreja do Rio 2, vieram direto para cá, né, voo direto sem parada, vieram direto para cá, mas a gente agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui. E o interessante, amados, é que sempre que a gente vai pregar, há em nós uma preocupação de que a gente entenda de fato a voz de Deus, e aquilo que for pregado seja de fato que vem do coração de Deus. E eu sei que dentro do que a gente tem vivido hoje, e aqui estão as minhas ovelhas, né, as ovelhas do Senhor que Deus tem me confiado, sabe do que eu estou falando. Eu prego um pouco na contramão da maioria que a gente tem hoje, e às vezes eu acho que eu que sou errado. E há um tempo atrás eu estava saindo da nossa igreja, e algumas lutas internas que a gente vai vivendo, que a gente vê um montão de gente pregando numa linha, e eu prego numa linha quase diferente quase da maioria, e tu fala assim: Senhor, será que eu que estou errado? E aí eu saí da igreja, e eu, minha família, né, resolvemos parar num sacolão que tem aqui na Avenida das Américas. Depois que sai ali do Piranga, vai no sentido do Mundial, aí tem um sacolão ali perto do BRT, e a minha esposa e meu filho, aproveito para dizer que minha esposa não está aqui, que ela saiu do cemitério com muita dor de cabeça, tá? Saí de casa com ela deitada, e aí minha esposa e meu filho entraram no sacolão para poder comprar as frutas lá para casa, e eu e minha filha ficamos no carro. De repente passa uma senhora, mas com a maneira de se vestir bem simples, bem humilde, a senhora pequenininha, e debruça, né, na janela do carro e vira para a gente. Estávamos somente eu e minha filha no carro, e diz assim: eu não vim pedir nada não. Primeiro eu quero posso saudar vocês com a paz do Senhor. Aí depois ela disse: não se preocupa que eu não vim pedir nada, eu vim dar. E para resumir, entre algumas coisas que essa senhora falou, ela falou assim para mim: eu sei que o que você prega é mais ou menos assim, que eu não lembro as palavras exatas, é diferente, mas continua pregando o que você está pregando. Você vê outras igrejas enchendo, não é? E a tua é bem devagarzinho, não foi, filha? Minha filha ficou assim, ó. Minha filha ficou no estado de choque, assim, quase uns 2 dias, né? E ela falava assim: mas pode deixar, pouco a pouco Deus vai trazer. Virou para minha filha, nunca nos tinha visto, e falou para minha filha: não pare de louvar, continua louvando ao Senhor. E entre algumas coisas que essa senhora falou, de maneira muito simples, muito natural, e isso me fez crer que eu estou no caminho certo, porque eu nunca vi essa senhora na minha vida, né, do jeito que ela veio, ela foi embora. E quando eu vinha para cá, eu falei: Senhor, será que é isso mesmo que eu vou pregar? Porque o tema que eu quero deixar para a mensagem de hoje é: por que derrubar o gigante? E aí quando eu chego aqui, o amado, para quem chegou atrasado, tá? Desculpa, mas o amado, ele abriu o culto lendo a passagem onde a gente mais vai trabalhar, que é 1 Samuel 17. E eu não consigo crer em coincidência, para mim é Jesus silêncio, né? Porque em tantas passagens da Bíblia que ele podia ler, em tantas passagens, só livros são 66. A gente vai pegar os capítulos, os versículos, como vai acontecer do amado começar o culto, no mesmo livro, no mesmo capítulo que eu quero falar. Não dá para a gente ter outro entendimento que não seja o Espírito de Deus que está soprando sobre esse lugar, amém? E uma das coisas que eu quero falar sobre isso, vamos abrir as nossas Bíblias
Vocês vão entender, a gente não vai ver 1 Samuel, a gente vai ver em Atos. Mas tendo 1 Samuel 17 na cabeça, mas a gente vai ver em Atos 20. Atos 20, eu quero aproveitar e pedir perdão de eu estar usando, né, as tecnologias em vez da Bíblia de papel. É que eu troquei de carro, né, que eu aí, pra gente correr atrás de um din-din, a gente comecei a trabalhar nesse negócio de Uber também, e aí tive que pegar o carro um pouco mais novinho, que o meu não podia. Que saudade do meu carro, inclusive. E aí eu estou ainda estou ajeitando esse, eu estou sem a Bíblia, acabei não botando a Bíblia dentro dele. Mas eu quero crer que a palavra viva há de falar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Atos 20, a partir do versículo 17. Vamos ler até o final de Atos 20. E eu vou ler bem paulatinamente, bem devagarzinho, para a gente poder ir assimilando o que está escrito aí. Podemos? Atos 20, a partir do versículo 17. Eu tenho quantas 2 horas para pregar? Sim, então tá bom. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Podemos repetir esse pedaço? Só esse pedaço? 1, 2, 3. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Diga, publicamente, de casa em casa. Publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Por favor, diga arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Por favor, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, por não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amados e amadas, não são poucas as passagens, ou melhor dizendo, os cânticos que nós conhecemos, ou brados de pregação, onde a gente diz que Deus vai derrubar o gigante, que Deus joga o gigante por terra. Conhecemos, principalmente o pessoal do Reteté, a gente conhece muito, né, o pessoal penteca, a gente conhece um bocado de hinos que fala que Deus vai derrubar o gigante, que Deus vai jogar o gigante por terra. A gente muitas das vezes vai orar numa consagração, né, a gente fala isso, que cai por terra os gigantes. Mas a minha pergunta para a gente, ou para a igreja do Senhor, é por que derrubar os gigantes? Para que derrubar os gigantes?
Qual o objetivo de derrubar o gigante? E uma das coisas, eu não vou lembrar que foram ditas aqui, o irmão dirigia, qual o nome do irmão? Gessé. Ele dirigia aquele momento que ele falou sobre as batalhas que nós enfrentamos e que Deus, ele lendo essa passagem, ele falava que a batalha é do Senhor. Eu quero trazer primeiro para a gente um entendimento do seguinte: Deus não tem nenhum problema com batalhas, Deus não tem nenhum problema com brigas, Deus não tem nenhum problema com guerras, porque nosso Deus, ele não é comparável a nada nem a ninguém. A Bíblia vai dizer que tudo que existe é criação do Senhor. Ele disse: haja e houve. A Bíblia vai dizer que o nosso adversário, que Satanás e seus anjos, eles se rebelaram contra Deus e tiveram que ser expulsos, e vai dizer que o dia deles estão contados e eles já têm um final determinado. E às vezes nós colocamos Deus como se Deus ele tivesse alguma peleja com a gente. Eu quero dizer o seguinte: quem peleja somos nós, a fim de que Deus seja glorificado em nossas vidas e a nossa fé, ela cresça, ela seja como a gente cantava antigamente, né? Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor me dará a chance de crescer um pouco mais. Não tem nada a ver com a batalha de Deus, tem a ver com a gente. Você imagina lá em Crônicas 20, vai dizer que Deus enviou um anjo, um anjo, e que esse anjo ele matou milhares. Um anjo matou milhares. Aí quando Jesus está para ser traído, e Pedro ele quer tomar lá o lugar para pelejar para amor de Jesus, Jesus fala: olha só, Pedro, por que tu está com essa preocupação toda, rapaz? Se eu desse ordem, milhares de anjos, eles desceriam e resolveriam esse negócio para mim. Agora tu pensa, se um destrói milhares, imagina milhares quanto destrói. Agora tu imagina o Criador de todos esses milhares de anjos, todas essas milícias de anjos, e esse Deus que ele está sentado, vai dizer Isaías 40, no seu sublime trono, e ele se encosta no globo. Imagina, o globo terrestre, e Deus encostado assim, ó, no globo. É aquele que chama as estrelas pelo nome e as firma lá. Tu consegue imaginar que esse Deus está preocupado com alguma luta? Esse Deus que olhou e disse que a terra era sem forma e vazia, e ele disse: haja, e houve separação entre terras e terras e águas, foi criando todas as coisas, e a gente pensa que Deus ele está numa batalha. Eu fico imaginando às vezes aquilo que nós chamamos de batalha, aquele monte de dominó um atrás do outro, e chega Deus e gosta só do primeiro, e vai derrubando. Quem já aplicou disso aqui? Gente, esse pessoal não tem infância não, só eu vou falar, né? E vai caindo um montão. Eu fico imaginando Deus assim, e a gente às vezes coloca Deus como se ele estivesse numa grande peleja. Amado, escuta, a peleja ela é minha e ela é tua, e ainda sendo minha e tua, a Bíblia diz que Deus já nos fez em todas as coisas mais do que vencedores. E aí, olha esse contexto que eu quero dizer para nós. A gente é uma preocupação dos crentes hoje, eu não vou falar dos cristãos, dos crentes hoje, de sempre falar sobre vitória. Sempre que a gente está na igreja, quer dizer, quem veio aqui hoje para receber vitória? Seja sincero. Ninguém? Mas eu quero te dizer, amados, você não precisa vir receber vitória. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Efésios vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A única coisa que a gente tem que fazer é viver no centro da vontade de Deus, e aquilo que é propósito de Deus nos alcançará automaticamente. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz lá na Metodista uma vez: qual foi a vez que você viu Paulo orando para ele ter uma vitória em relação à vida dele na terra? Você vê Paulo orando, falando assim: olha, me ajude em oração para que o Senhor abra a janela dos céus e eu possa pregar a palavra com autoridade e poder. Não tem nada a ver com o que ele vai comer, com o que ele vai beber, até porque em Filipenses 3 ele vai dizer, né? Ele possa, sem passar necessidade, sem ter fartura, sem ter escassez, sem ter abundância. A gente conhece a passagem: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tendo muito ou tendo pouco, Paulo não está preocupado com aqui agora. Mas Paulo ele tem uma preocupação, que é essa preocupação que eu quero nos chamar a atenção. Quando a gente lê lá toda a história de 1 Samuel 17,
a gente vai encontrar Davi, que é o molecão. A Bíblia fala que ele é novinho, alguns vão dizer que ele tinha 16 anos, outros dizem que ele tinha 18, mas era entre 16 e 18. E Davi vai levar a marmitinha, né? Davi era um motoboy, está levando a comidinha lá para os irmãos dele. Ele tinha 3 irmãos na guerra: Samar, Abinadab e Eliabe. Eles eram os irmãos mais velhos, e ele vai levar a comida lá para os irmãos. Chega lá, tem um gigante que a gente conhece a história, chamado Golias, desafiando o povo de Deus. Agora pensa comigo, você é o mais novo da sua casa, tu já passa um perrengue, porque quem conhece a história, Davi luta contra urso e contra leão. Então a vida dele não era tranquila. Pô, tu ainda vai arrumar mais dor de cabeça para você? Ainda vai querer enfrentar um Golias na vida com 2,90 metros? Você vai querer, diz que a caneleira dele pesava 60 quilos. Filho, tu gosta de malhar, de lutar? Bota aí 60 quilos que eu quero ver em cada perna. 60 quilos que era a caneleira dele. Aí tu está lá cheio de problema para defender as ovelhas do teu pai, que são poucas. A Bíblia fala que o irmão dele, quando se volta para ele, fala: com quem você deixou as poucas ovelhas lá no deserto? E Davi podia falar assim: ó, só vim aqui entregar a marmitinha, está aqui, ó, a Bíblia fala lá que é um queijinho, toma aqui teu queijinho, eu vou voltar para a minha vida, que ela já é dura por si só. Mas quando Davi vê o povo de Deus sendo desafiado, a preocupação de Davi é guerrear a guerra em favor do reino de Deus. Eu vou repetir isso. A preocupação de Davi é guerrear as guerras em favor do reino de Deus, em favor do próprio Deus. E aí agora eu quero abrir um parênteses gigante. Tuas guerras, quando você acorda, quando termina o dia, você as guerreia em favor de Deus ou em favor de si mesmo? Em favor de quem você acorda todos os dias e fala: hoje eu vou pelejar, sem medo de errar, se não for a totalidade do que está aqui, quase a totalidade vai dizer: eu acordo e peço a Deus para dar vitória naquilo que é meu interesse. Estou mentindo, amados? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Davi, ele compra uma dor de cabeça, ele compra um barulho em favor dele ou em favor do propósito de Deus? Responda, por favor. E por que hoje tem sido diferente? Eu fico olhando essas canções que eu falei, que a gente diz que Deus vai derrubar os gigantes, vai jogar os gigantes por terra, vai derrubar as muralhas. É sempre em relação a gente, é sempre em relação a mim, a você, é sempre em relação à vida. Eu quero te falar que quando as muralhas de Jericó elas caem, é para vitória em relação à humanidade, ou é para que o nome de Deus seja glorificado? Porque quando a gente pega a história, a gente só pega a parte que fala assim: Deus tirou o povo do Egito, passou pelo deserto, está levando em direção à terra prometida. A gente pensa que é vitória para o povo. Eu quero dizer o seguinte: nós fazemos leituras erradas da Bíblia. Deus tira o povo do Egito, é claro que Ele está libertando o povo, mas é que Ele quer formar o povo para Ele, que o glorifique, que não tenha outros deuses, onde Ele seja Senhor e Deus, onde Ele seja soberano, onde as canções sejam para a glória dEle, onde tudo que se fizer seja para a honra dEle. Ele quer separar o povo dEle. No meio disso tudo, o povo vai dando vitória, mas as lutas que são lutadas, as guerras que são guerreadas, são para a glória dEle, tem a ver com Ele. No meio dessa caminhada, Deus é misericordioso, aí Ele vai dando terra, né? Ele vai dando família, porque quando nós caminhamos para glorificar a Deus, para guerrear as guerras em favor de Deus, para espalhar o reino, implantar o reino de Deus sobre a terra, todas as coisas cooperarão juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a gente inverteu. A gente quer buscar aquilo que é de nossos interesses, e no meio do caminho, quem sabe, a gente faz a vontade de Deus. E o Evangelho não é esse. O Evangelho: eu vivo a vontade de Deus, aquilo que for aprazível a Deus, segundo a minha vida, Deus me dará para a glória do nome dEle. E é por isso que Paulo vai falar: sem ter muito e sem ter pouco. Aí está Davi, um molecão, chega lá e ainda tem que enfrentar a zombaria dos irmãos. Os próprios irmãos falam para ele: vai para casa, rapaz, sai daqui, veio perturbar a gente. Só que ele fica insatisfeito com aquilo.
E aí cai no ouvido de Saul. Saul, ele chega e fala assim: olha, tu vai entrar nessa furada mesmo? Não, peraí que eu vou te dar aqui a minha armadura. E aí ele vai colocar a armadura dele, e a armadura de Saul não cabe, ele não consegue, ele fica sem jeito com aquele negócio. Ele tira a armadura e pega lá a tiradeira dele. A Bíblia fala de funda, mas ele pega lá a tiradeira dele da época e vai contra o gigante. Escuta o que eu vou falar para vocês. O que Deus te chamou para guerrear para a glória dele, o que Deus te chamou para fazer para a glória dele, tu não tem que pegar armadura de ninguém, tu não tem que pegar dons de ninguém, tu não tem que ficar olhando para que nada que teu irmão tem ou deixa de ter. O que Deus te deu é o suficiente para derrubar o gigante que Ele te chamou para derrubar, para glorificar o nome dEle. Se tu continuar lendo a história, quando chega lá em finalzinho de 2 Samuel, quando ele está fugindo, ele já está mais capacitado, ele está mais forte, ele consegue usar a armadura de Saul. No tempo de Deus, Deus vai te capacitando para te dar armaduras melhores, dons melhores, capacitando você mais. Mas a caminhada de hoje é para você lutar aquilo que Deus te chamou para lutar com o que tu tens hoje, porque tu tens que compreender que quem te capacita é Ele, e é o nome dEle que vai ser glorificado. Eu não quero entrar nesse pormenor, mas se a gente continuar lendo, ele pega 5 pedras. Ele pega 5 pedras para um gigante, mas ele derruba o gigante com uma pedrada. Mas se tu leres a história, principalmente lá em Reis, você vai ver que Golias tinha 4 outros irmãos. Então o que Davi está fazendo? Ele está pegando uma pedra para cada irmão. Ele sabe que não vai errar o alvo, porque ele está tirando para a glória de Deus, e o Senhor vai derrubar uma pedra para cada um. Mas é isso quando a gente faz para glorificar o Senhor. A gente vive um montão de sofrimento, de angústias, um montão às vezes de revolta com Deus, de revolta com a igreja, porque a gente está lutando guerra para a gente mesmo. Nós elegemos guerras dentro dessa sociedade que vivemos, dentro desse mundo que vivemos, e dizemos: vou guerrear essa guerra, vou entrar nessa luta, vou entrar nessa peleja, porque eu quero alcançar isso. E aí muitas das vezes a gente se arrebenta todo no caminho. Muitas das vezes, por muita graça de Deus, Ele te dá uma ou outra vitória, porque Ele é misericordioso. Mas na maioria a gente se arrebenta, porque as guerras que a gente luta são as nossas mesmas, não tem nada a ver com Deus. E é tempo da gente mudar o quadro e começar a compreender: eu vou derrubar os gigantes fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o propósito dEle na minha vida. Eu acho lindo quando a gente vai ler lá em João 4, que tem um montão de ensinamentos que Deus traz para a gente. Mas um deles, que é o que a gente mais conhece, né, é que Jesus conversando com a samaritana, e aí ele fala que chegará o tempo, sempre é chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A gente, todo mundo conhece, mas se tu continua o capítulo, quando os discípulos de Jesus chegam e perguntam se ele está com fome, e ele fala que não tem fome, e os discípulos falam assim: mas será que alguém já trouxe alguma coisa para ele comer? Aí ele fala assim: que minha fome e minha sede é fazer a vontade do Pai. Vocês estão conseguindo entender, amados? A gente mudou no Evangelho. A gente mudou no Evangelho para o nosso próprio prazer. Hoje o Evangelho não é mais aquilo que está escrito. Hoje o Evangelho é daquilo que eu quero tirar do que está escrito. E aquilo que eu tiro raramente é para glorificar a Deus. Normalmente o que a gente tira é para glorificar a gente mesmo. É para a gente se dar bem. Escuta o que eu quero falar para vocês. Normalmente nossos planos do dia a dia têm a ver com o que a sociedade diz para a gente. Raramente nossos planos têm a ver com o que o Senhor diz para a gente. Estão conseguindo me entender, gente? Ou eu estou complicando a cabeça de vocês? Porque parece que eu estou na minha igreja. Vocês estão me olhando assim. Tem que ver, Samuel, depois tem que ir para frente para ver. Eu sei que eu estou na contramão do que a maioria aqui quer ouvir. Eu sei que eu estou na contramão do que a gente está acostumado a ouvir. Mas eu não consigo crer em outra coisa a não ser que o Evangelho diz que é para eu crer. E quando o Evangelho me chamou para crer, ele vai dizer lá em Mateus 16: aquele que ama mais essa vida do que é que o Senhor tem preparado para nós não é digno dele. Ele vai falar: aquele que perder a sua vida por amor dele, esse a acharás ou a ganhará, dependendo da tradução. O que é perder a vida? Não é literalmente morrer. É compreender que o que ele disse antes, negar-se a si mesmo, todos os dias tomar a cruz e segui-lo, é dizer: Senhor, que se cumpra em mim o teu propósito.
E aí eu vou chegar na passagem que a gente leu, que vocês aí falam assim: poxa, esse pastor se perdeu no caminho. E eu vou te dizer que não. Quando a gente lê essa passagem de Atos, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Paulo, ele fica 3 anos em Éfeso. Em nenhum outro lugar da Bíblia que Paulo fez missão, que Paulo foi pregar o Evangelho, ele ficou tanto tempo como ele ficou em Éfeso. Éfeso se torna a referência do Evangelho depois que Paulo fica 3 anos ali. É ali que, com a pregação de Paulo, que surge aquelas 7 igrejas que a gente conhece muito lá em Apocalipse. Esmirna, o próprio Éfeso, e aí a gente não vai gastar tempo, porque a gente conhece um pouquinho do que está lá em Apocalipse, mas porque falaram que eu só tenho 2 horas, então eu tenho que correr um pouquinho. Então lá, quando Paulo ele começa a pregar, ele está pregando num contexto onde a feitiçaria era a marca de Éfeso. Havia lá um culto como havia em Corintos, a deusa Diana, que tinha a ver com pornografia, tinha a ver com sexualidade, tinha a ver com uma adoração a partir do sexo. Lá havia um mestre da área de feitiçaria, e no que a gente diria hoje, né, qualificando aí mais, a gente diria que havia verdadeiros bruxos e bruxas em Éfeso. Mas Paulo ele começa a pregar o Evangelho lá, e o Evangelho é pregado com tanto poder, mas tanto poder, que as pessoas vão se convertendo e vão pegando seus livros de feitiçaria, de bruxaria, levam em praça pública, e na praça eles colocam fogo nos próprios livros que ele tinha. Agora tu pensas comigo, mesmo em época de rede social, que a gente vai e abaixa um montão de livro continua no... Eu estou namorando um livro aí tem alguns anos, mas ele só está 200 e pouco, a gente continua só na paquera, mas vai ter uma hora que ele vai me dar um mole que eu vou conquistá-lo, né? Porque livro continua caro. Agora tu imagina livro, lá nos anos 50 depois de Cristo, 55 mais ou menos, que é quando isso aqui acontece, como um livro era caro na época deles. E aí o povo se converte, pega aquilo que era raro, né? Não era igual hoje, a gente vai tudo quanto é lugar, tem um livrinho para a gente comprar. Era algo raro, e o povo pegar aquilo, levar em praça pública e queimar aquilo tudo, porque o Evangelho foi impactado no coração deles. E olha a história que Paulo está contando aqui sobre essa parte do Evangelho. Primeiro que eu quero destacar, ele fala que ele pregou o Evangelho com lágrimas. Com lágrimas. E essa lágrima, ela tem na história, ela tem 2 sentidos. É a lágrima da situação que ele vivia para pregar, porque tu imagina você, mal comparando hoje, você entrar num centro de macumba e pregar o Evangelho lá dentro. Aqui não era um centro, mas era uma cidade em meio à feitiçaria. Então tu imagina quão difícil é a recusa do pessoal, as perseguições que Paulo sofreu. Esse é um. A segunda é a lágrima dele pregar, ainda que tenha nascido uma igreja muito forte, não foi a maioria que se converteu. Quem conhece um pouquinho da história de Paulo nas cartas que ele escreve, via como Paulo ele se conduía, como ele sentia dor quando ele pregava e as pessoas não se convertiam. Então ele está falando, eu preguei o Evangelho com lágrimas. A segunda coisa que Paulo fala aqui, lágrimas e sofrimento. Então o sofrimento já tem toda a cara mesmo da perseguição, daqueles que o maltrataram. Eu não quero entrar muito nessa área, porque eu quero crer que o que eu estou falando, vocês já estão viajando um pouquinho, como deve ter sido lá na época dele. Mas o que ele fala que me chama a atenção, é que ele diz assim, versículo 19, servia o Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Você sabe que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Olha só, tem um homem falando que ele sofreu para pregar o Evangelho, mas ainda assim, em momento nenhum ele negociou a palavra de Deus, ele não deu um jeitinho na palavra de Deus para ela ser agradável. Antes ele diz que ele pregou aquilo que de fato é o Evangelho.
Não precisa responder. Quantas pessoas hoje pregam só que o povo quer ouvir? Quantas pessoas hoje que têm um afronto e aí dão um jeitinho na palavra para poder não ter aquele afronto que estava tendo? Uma das coisas que eu vivi em Curicica, hoje, né, acho que acabou, pelo menos quero crer, é que o que eu prego fez algumas pessoas saírem. E até uns 2 meses eu pregando, eu falava que aqueles que resistiram até agora, né, já estão de parabéns, e dá para a gente até mudar um pouco as coisas que são pregadas. Mas ao mesmo tempo que alguns saíram, Deus por graça trouxe um grupo maior do que saiu. E esse que chegou ouvindo o que eu prego, se converteu ouvindo. A gente tem ali uma que foi batizada no nosso último aniversário da igreja, em julho, né, Juliana? O Samuel eu batizei no final do ano passado, não foi isso, Samuel? Natal, né? Ele e a esposa dele foram pessoas que foram se convertendo naquilo que eu prego. Porque eu não consigo negociar o Evangelho, porque é só o Evangelho como ele é, que vai gerar salvação, libertação e vida eterna. Quando a gente negocia o Evangelho, a gente está desfazendo da obra da cruz. E eu quero te dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que o escritor não tinha como descrever. Então ele coloca de tal maneira que deu seu único filho, para que esse Evangelho ficasse escrito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo está falando, o bicho está pegando, estão me afrontando, estou sendo provado, estão me castigando, estão me rejeitando, mas eu não negocio o Evangelho. Porque o gigante que tem que ser derrubado é o gigante que vem contra a palavra de Deus. É o gigante que se contrapõe ao avanço do reino de Deus. É esse gigante que tem que cair por terra em nome de Jesus Cristo. É um gigante que falta em nós, que muitas das vezes faz faltar em nós a fé e a visão de fato quem é Deus, a ponto da gente não negociar o Evangelho, mas permanecer firme até o final. E o interessante é que Paulo, sabe, sendo quem é, ele fala: eu fiz isso tudo, Glauber, com humildade. Eu fico imaginando um homem que está levantando uma igreja no meio da bruxaria, da feitiçaria, no meio de uma idolatria sexual, e fala: mas eu fiz tudo isso com humildade. Fala aí, se é a gente, primeira coisa que a gente faz: Facebook, YouTube, e eu tenho um canal de YouTube, né? Mas Facebook, YouTube, Face para lá para cá, selfie para lá e para cá. Paulo fala assim: eu fiz tudo com humildade, que tem que ser glorificado é o Senhor, porque tudo que eu tenho vem dele e é para a glória dele. Hoje a gente vê um montão de pregadores de internet, um montão de gente de fachada de internet. E a outra coisa que eu acho lindo, que é onde eu quero chegar, que Paulo ele falava assim, que eu preguei em público e de casa em casa. De casa em casa, amados, a internet já fica por terra. O que é virtual vai embora, que de casa em casa é relacionamento. É onde a gente sabe quem é quem, onde que a máscara uma hora ela vai cair, que não dá para botar máscara o tempo todo, não dá para usá-la no relacionamento pessoal. Isso tudo é jogado por terra. E Paulo fala: ó, eu não estou só na praça pregando, não, eu prego de cara a cara, eu tenho convívio, eu sento na mesa, eu como, eu compartilho da ceia. Hoje eu conversando, eu fui fazer lá o ato fúnebre, e aí vida de pastor é fogo, né? Eu vou jogar bola e aí acaba tendo aconselhamento. Eu vou para a praia, aí alguém aparece, acaba tendo aconselhamento. Aí hoje eu fui ministrar, fazer o ato fúnebre, e o irmão sentou: pastor, posso aproveitar para fazer um gabinete? Eu falei: faz, é normal, né? Nada, não muda, pode ser o endereço que for, a história vai continuar mesmo. E aí, dentro das coisas que nós conversamos, eu falei para ele: não existe evangelho que não seja em comunidade. Hoje é um povo querendo dizer que dá para ser cristão com Cristo em casa, que não precisa ir à igreja. Eu quero te dizer, se tu pensa assim, tua Bíblia é diferente da minha. Toda a carta de Paulo, ela tem a ver com comunidade. A igreja que se reúne em, aí ele fala, ou casa, ou em determinado lugar. A igreja que se reúne. Quando ele fala sobre a ceia não é para um, a ceia é para a comunidade. O próprio Senhor Jesus disse: toda vez que vos reunirem, fazer isso em memória de mim. Tem a ver com comunidade, porque é na comunidade que o evangelho é realmente visto,
É na comunidade que você aprende a perdoar o irmão, aquele que olha para você de cara feia, né? Aquele que não se veste como você gostaria, que tem um cabelo que você reclama, que prega o que você não quer ouvir. É esse que no dia a dia vai te ensinar a ser humilde, a ser simples, a perdoar, a ser longânimo, a ser benigno. É esse que vai te moldar. Você é moldado através dele pelo Espírito Santo de Deus. É na comunidade, ninguém vive isso individualmente. Por isso que comunidade é unidade em comum. Unidade. Do contrário, amados, não é a igreja do Senhor. E Paulo está falando, eu prego no público, mas também de casa em casa, é no relacionamento. Agora fala sério comigo, quantos gigantes para viver isso tu tem que jogar por terra para que Deus seja glorificado? Não é muito mais fácil a gente ser Cristo em casa, ou a gente chegar aqui, sentar no banco e falar assim na cadeirinha e falar, eu vim buscar a minha bênção. Aí oraram como tu queria, tu fala terra. Aí, né, pregaram o que tu queria, tu fala Deus é bom. Não é assim? Aí depois volta para tua casa e acabou. Pode ter acabado, amado, mas não foi o evangelho que você viveu, não foi o Cristo que nos chama para ser um que você viveu. E é por isso que Paulo fala, olha, eu sei quem eu sou em Deus, mas eu preguei tudo isso com humildade, tanto publicamente como de casa em casa, com relacionamento. Meu Deus, de quantos de nós aqui, não conheço vocês, mas quantos de nós tem relacionamento virtuais, e falta a gente sentir o cheiro um do outro, olhar nos olhos um do outro. Por isso que o evangelho tem sido essa doideira que a gente está vivendo. Eu tenho falado isso lá na igreja, por isso que o povo hoje gosta da igreja do pula-pula. Eu não vou tentar numa igreja que eu vou comprar um pula-pula enorme, botar assim lá, todo mundo entra, pula-pula, depois vai para casa. Porque pula-pula não tem a ver com relacionamento, tu vai lá, pula, depois tu pega, vai para tua casa e acabou. Relacionamento nos faz nos negarmos todos os dias, nos faz renunciarmos todos os dias, faz com que a vaidade seja jogada por terra. São gigantes que precisam ser jogados por terra para que Deus seja glorificado em nossas vidas, para que o reino dele seja visto em nós, porque ele disse que a maneira que nós amarmos uns aos outros, todos saberão que somos discípulos dele. É só nessa pegada, não tem outra maneira. E aí eu quero continuar. Uma das coisas que nos falta pregar hoje, os gigantes que precisam ser pregados. Abre comigo o versículo 21, lê comigo. Esse eu quero que você leia comigo. Olha só o que diz o versículo 21. Amados, falam sério, até que horas que eu posso ir? Fala sério, de verdade, para eu poder me organizar aqui na minha cabeça. Ali são 9h20, eu não sei se está certo aqui. Até que horas eu posso ir? 9h21? Então, até que horas eu posso ir? Eu preciso saber, gente. Então, olha só o que diz o versículo 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, se vocês entenderem isso que Deus tem colocado no meu coração, já ganhei a noite. Hoje, eu tenho todo o primeiro domingo, eu dou classe única na minha igreja, na escola dominical. E a penúltima, antepenúltima classe, eu estava falando, entre o estudo que eu dava, eu falava sobre o que a gente tem que pregar quando a gente vai evangelizar. Normalmente, hoje, quando a gente vai evangelizar alguém, o que a gente diz? Olha, venha para Jesus, que Ele vai resolver o teu problema. É assim ou não é, gente? A maioria das vezes que a gente está evangelizando, a gente fala assim, vem para Jesus que Ele vai resolver o problema. E às vezes a pessoa vem para a igreja, em vez de melhorar o problema, piora. É ou não é? Quem aqui, quando se converteu, o negócio ficou bravo pra caramba dessa? Só aconteceu isso comigo, gente? Bom, meus 2 primeiros anos de conversão, meu Deus, falei, onde está esse Deus que eu não estou encontrando? Não, o negócio só fica ruim. Porque é a hora da renúncia, é a hora que Satanás se levanta, porque a gente está saindo das trevas e vindo para a maravilhosa luz. É porque também nem tudo aquilo que a gente deseja Deus vai nos dar, porque Ele que sabe o que é bom para a gente. Os pensamentos dele são maiores que os pensamentos, os caminhos dele são maiores que o nosso, e tudo que Ele tem para mim e para você é bom, mas é bom segundo a visão dele, não a minha e a tua.
E a gente deixou de pregar o arrependimento. Quando João Batista vem preparar o caminho do Senhor, a pregação é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista perde a cabeça, é porque ele está denunciando o pecado de Herodes, e está lá com uma mulher que não era para estar, que era do próprio irmão. E aí João Batista fala: tu está todo errado. E aí por causa disso ele perde a cabeça, porque ele está falando: sem arrependimento não há como nós vermos o reino dos céus, porque sem arrependimento não tem como haver perdão. Arrependei-vos. E hoje a gente prega quase tudo para encher a igreja, menos arrependimento. Aí eu falava isso, aí o irmão Cláudio, que eu creio que vocês conhecem, o irmão Cláudio falou assim: pastor, então como a gente tem que pregar? Eu falei: Cláudio, quando eu vou evangelizar, Cláudio, a pessoa pode contar a história dela, eu posso falar para ela que Deus é poderoso para poder dar do lado, mas eu vou falar para ela que o maior plano de Deus para mim é a salvação. Salvação só acontece com arrependimento. Aí passou aquela semana, 2 semanas depois, na classe que Cláudio estava dando dos adultos, Cláudio conta que, quem conhece o irmão Cláudio, ele trabalha no aeroporto Santos Dumont, e aí ele está vindo do serviço, ele pega um Uber, e nesse Uber o motorista começa a falar sobre alguma dificuldade que está vivendo. Aí ele fala assim: pastor, na hora eu lembrei da graça, e aí eu preguei para ele sobre arrependimento, e o cara pediu para eu orar por ele. Passaram alguns dias, ele pede outro Uber lá no Santos Dumont, o mesmo dito cujo aparece, e aí ele prega de novo, e o cara fala assim: olha, por favor, ore, mas no carro, ora por mim agora. E ele vai e ora pelo aquele rapaz na hora, e o rapaz entrega a vida ao Senhor. Ficou de aparecer na igreja do Verbo, que nunca apareceu, mas Cláudio falasse assim: pastor, esse negócio funciona mesmo, porque não há como haver salvação se não houver arrependimento. Deus, ele te cura, Deus, ele te dá a vitória que tu deseja na justiça, Deus, ele melhora teu casamento, mas tudo isso é passageiro. Deus enviou Jesus Cristo para que nossos pecados fossem cravados na cruz do madeiro, como está lá em Colossenses 2, toda acusação que era contra nós foi riscada e cravada na cruz do madeiro. Por isso que Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas se passaram, eis que tudo novo se fez, mas isso é só se houver arrependimento. E a outra coisa que é fantástica nisso que ele fala: arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Por favor, não me expulsem daqui, mas escuta o que eu vou falar. Hoje a gente tem tido um montão de tipo de fé que a gente usa o nome de Jesus e não é Jesus. A gente tem fé no óleo, e a gente fala que é ungido. Me perdoe, cadê o pastor? Me perdoe, eu não sei que prega aqui, eu quero saber de onde está na Bíblia esse negócio de óleo ungido. Quem achar essa passagem, por favor, me envie, que minha Bíblia não tem. E olha que eu tenho um bocado de Bíblia, graças a Deus, de estudo, mas nenhuma delas fala sobre esse negócio de óleo ungido. Quando a Bíblia vai falar no Novo Testamento, que lembra? Nós vivemos pelo Novo Testamento, pela graça, não é pela lei. Em Cristo Jesus, tudo foi consumado. Tetelestai, está consumado. No Novo Testamento é esse que nos dá autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, e se comeres alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Me fala uma passagem que mostra Pedro ungindo alguém com óleo. Me mostra uma passagem que diga Paulo ungindo alguém com óleo. Tudo é no nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome. É o nome diante do qual todos os joelhos há de sobrar e toda língua há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E aí, pastor, mas tem lá Tiago 5, eu não vou entrar no pormenor, mas Tiago 5 ele está falando assim: se tiver alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e unge esse alguém com óleo, e a oração da fé perdoará os pecados e salvará o enfermo. E esse enfermo é aquele que não pode ir à comunidade, ele pede o presbítero para ir até ele. Mas eu não quero me alongar nisso daí. O que eu quero dizer é que hoje a gente tem mais fé no óleo que se apresenta do que no nome que é sobre todo nome, no nome que desceu à sepultura, ressuscitou
ao terceiro dia e diz que eu vos dou poder. Em João 17 ele vai dizer: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Lá no final de Mateus ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando tudo que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em meu nome vós farão sinais iguais ou maiores do que eu fiz. É esse nome. A fé é em Jesus, a fé não é em amuleto. A fé é no nome que é sobre todo nome. A gente vai lá para fora e se for no nome de Jesus, ali se torna a igreja do Senhor presente. A gente vai debaixo de uma árvore e se for no nome de Jesus, a autoridade e o poder do Senhor está sobre nós. É no nome de Jesus, a fé é em Jesus. Tem outros que têm fé no ser humano. Por favor, entendam, fé que eu vou ali que Ele vai me curar. O homem quando ora, Deus cura. Amado, eu creio nos dons de curar, amém? Porque é bíblico, 1 Coríntios 12. Mas eu creio que todos os dons são manifestações do Espírito de Deus. Vou te dar um exemplo. A gente vai ler lá em Timóteo. Paulo, amigão de Timóteo, acha que Timóteo vai ser o sucessor dele. Paulo, a Bíblia diz que as pessoas, não era Paulo que fazia, pegavam o lençol de Paulo e se cobria para poder ser curado. Por favor, não era Paulo que fazia, as pessoas que faziam. Mas Timóteo, que é o filho da fé de Paulo, tem problema no estômago. Vocês conhecem essa passagem? 2 Timóteo 4. Aí Paulo fala o seguinte: não tome só água, tome vinhos devido às suas constantes enfermidades do estômago. Mas por que Deus usou Paulo para curar o amigão dele, o filho da fé dele? Porque a manifestação do dom é de Deus, não tem nada a ver com a gente. Deus vai manifestar a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, no dia que Ele quiser e se Ele quiser. Mas a gente olha alguém que é usado e a gente idolatra, a fé começa a ser naquela pessoa e não em Jesus. E muitas das vezes a gente dá com os murros na água, como diria minha avó, porque a gente deixou de entender que a fé ela é em Jesus. Por isso que a fé em Jesus nos faz entender que a gente tem fé para ter e tem fé para não ter, tem fé para dar e tem fé para receber, tem fé para viver muito tempo e tem fé para viver pouco tempo, porque sabe que nele nem vida nem morte nos separará mais do amor dele que está em nós. Amém, amados? Por favor, não fique com raiva de mim, mas é o Evangelho. Pregava o arrependimento e a fé em Jesus. Esse que, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que durante 33 anos caminhou, suou, fez sinais e maravilhas, e na hora de ir embora disse: olha, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito. E agora não é mais um Jesus Cristo andando sozinho, agora não são mais 12 discípulos, agora a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, cheia de unção e de poder, para vencer gigantes, que glorifique o nome do Senhor, que não viva mais para si mesmo, mas viva para a glória dele. Meu Deus, como eu sinto falta de alguns aleluia, glória a Deus. Mas olha só, eu quero continuar a história. No 22 ele vai falar assim, que ele foi compelido pelo Espírito Santo a deixar Éfeso e para ir para Jerusalém. Pensa comigo. Você está num lugar onde há uma conversão como você nunca viveu na vida em Éfeso. Está levantando-se uma igreja no meio com tudo que é adverso a qualquer pregação do Evangelho: bruxaria, feitiçaria, orgias, uma deusa do sexo. E é nesse lugar que a gente está sendo transformado, impactada tão tremendamente, que essa igreja ela começa a ser referência em toda a Ásia Menor. Aí vira Deus para Paulo, é o que ele está dizendo em Efésios: olha, eu tenho que ir para Jerusalém. Fala aí, tu ia deixar esse lugar e ia para Jerusalém? Cara, tu está num lugar onde que fosse no dia de hoje ia falar assim: ó, tá bombando. Tu ia começar a escrever livro, ia falar que é referência. Paulo fala só: eu estou deixando esse lugar, estou indo para Jerusalém. Eu não sei direito o que vai acontecer lá, a não ser porque eu passo nas cidades e falo que o que tem me esperado lá é sofrimento, é dor. Pensa aí comigo de coração, tu ia deixar esse lugar? Tu está num lugar que o negócio está acontecendo. Eu lembro muito quando eu li isso de Filipe.
Filipe está em Samaria, e o pessoal leproso sendo curado, paralítico andando, surdo ouvindo, conversão acontecendo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tira Filipe de Samaria e o leva para um caminho ermo, onde está passando um homem. Ai, Deus é ruimzão de conta, não é? Deus é muito ruim de conta. Ele está numa cidade, um montão de gente se convertendo. Deus o tira dali para entregar para uma pessoa. Fala aí, Jesus, Deus não é ruim de conta? Gente que não sabe contar com Deus. Esse homem era um etíope, e a história diz que esse homem se converte e ele leva o evangelho para a África. E um montão de vidas foram alcançadas graças a esse etíope. Mas isso só acontece quando a gente derruba os gigantes da nossa alma, da nossa maneira de ver a vida, para que Deus seja glorificado, para que o reino dele avance. O gigante que tem que ser derrubado não tem nada a ver com o que eu e você queremos, tem a ver com aquilo que Deus quer para nossas vidas. E o gigante tem que cair por terra para que a igreja do Senhor avance, e em nome de Jesus Cristo o inferno estremeça e vidas sejam resgatadas. É para isso que o gigante tem que ser derrubado, para que o povo de Deus, todo o povo de Deus, glorifique ao Senhor. E aí Paulo ainda faz o seguinte: a igreja ela tinha se convertido tanto, que ele tinha passado a sacolinha lá, ele fez um momento de dízimos e ofertas, para poder levar dinheiro para o povo de Jerusalém, que eles estavam passando necessidades econômicas. E Paulo está falando assim: ó, eu vou pegar dinheiro daqui dessa igreja, onde eu estou bem pra caramba dessa, onde o negócio está acontecendo como nunca aconteceu em lugar nenhum da história. Vou sair daqui e vou para Jerusalém, onde o que me espera é sofrimento, é dor, é perseguição, e ainda estou preocupado. E para onde eu vou para sofrer? Levar algum recurso para socorrer. É assim que a gente vive hoje, né? Não é assim que a igreja do Senhor caminha hoje? É na mesma linha de Paulo, na mesma linha de Davi. Estou na vida lá que já tem um sufoco, mas manda esse gigante que ele vai cair no nome de Jesus Cristo, porque ninguém vai impedir a obra que Deus tem para realizar. Olha, eu vou para um lugar onde eu vou sofrer e aqui o negócio está dando tudo certo, está tudo do jeito que eu quero. Se tivesse que alguém fazer uma estatística como as igrejas fazem hoje, inclusive a Curicica, Paulo ia pegar o relatório dele e ia falar assim: ó, tá aí, rapaz, se alguém tem que ser bispo nesse lugar, sou eu. Aí Paulo fala: olha, não, vou deixar aí Áquila, Priscila, eles vão cuidar desse negócio aí, e eu vou lá para Jerusalém para ser perseguido, e não vou levar um dinheirinho para o pessoal lá. E deixa isso aí com vocês. Não é assim a visão dos grandes líderes evangélicos nos dias de hoje? Não é essa a visão dos grandes pastores de hoje? A gente precisa compreender o gigante que a gente tem que derrubar. A gente tem que derrubar o gigante que essa sociedade tem colocado para nós, que não tem a ver com o evangelho. Escuta o que eu vou falar para vocês. Teu sucesso não tem a ver com o que a sociedade diz. Teu sucesso tem a ver com o que Deus diz sobre você. Quando a Bíblia vai dizer que muitos naquele dia chegarão dizendo para o Senhor: em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos, e o Senhor Jesus responde assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Quem diz isso? Os homens se apresentando diante de Deus. Eu creio que toda uma sociedade o reconhecia, porque eles profetizaram. A gente não conhece aqueles que profetizam? Deus os usou para curar, a gente não conhece aqueles que são usados para curar. Eles expulsaram o demônio, a gente não conhece aqueles que expulsam o demônio. Mas o negócio não é ser conhecido pelo homem, o negócio é ser conhecido por Deus. E a Bíblia diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. A gente precisa derrubar esse gigante que tem se levantado, dizendo que a igreja tem que ir por um caminho de sucesso. Escuta que eu vou falar para vocês: nem tudo que dá certo está certo diante do Evangelho, e nem sempre o que está certo diante do Evangelho dá certo perante a sociedade. Não é certo Deus se tornar homem, não é certo Deus que se torna homem morrer na cruz como maldito, mas é o que dá certo, que Ele ressuscita ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. A gente precisa derrotar algum gigante que se levanta contra nós. Agora eu quero que a gente abra em 25. Eu vou tentar só mais 15 minutos e vou liberar vocês, tá? Mas eu preciso só completar o raciocínio.
É verdade que eu acho que eu ficaria mais tempo, mas por amor aos ouvidos de vocês, eu vou pregar só mais uns 15 minutos. Olha só o que ele fala no versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o Evangelho, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. É muita convicção de quem é em Deus e do que fez em Deus e dos gigantes que derrubou em Deus. Eu vou explicar para vocês. Quem conhece a conversão de Paulo? Eu creio que todos aqui conhecem Atos 9. Paulo, ele tinha autoridade para prender, para matar os cristãos, e ele pede as cartas, os guardas que ele precisava, e sai para ir contra a igreja do Senhor. E aí em Atos 9, ele contra Deus e cai do cavalo. Uma das coisas que eu acho linda na conversão de Paulo: quem está de frente com Jesus tem que se lançar em terra, gente. Mas quantos de nós fica de frente de Jesus hoje não consegue mais se lançar em terra, não consegue mais se aquebrantar, não consegue mais se esvaziar dele, se esvaziar de si mesmo para se encher dele? Quantos de nós dizemos que encontramos Deus e ficamos mais arrogantes do que antes de declararmos que encontramos a Jesus? Tem gente que se converte pior, eu nunca vi isso, cara. Eu quero saber a quem eles se converteram, que a conversão em Jesus tem que nos fazer pessoas melhores. E Paulo, ele cai do cavalo, e aí o que eu acho lindo, que Samuel, ele fica cego para passar a ver, que fala que os olhos deles param de enxergar, mas ele, espiritualmente falando, ele vê a Cristo, que ele escuta dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Antes de Ananias ir lá para os olhos dele, ele já tinha visto a Jesus. Mas esse Paulo, ele se converte aí no caminho de Damasco, e aí ele já quer sair pregando. Quem conhece aí um pouco da história, ele vai tomar uma costa, aí ele desce no cesto, e aí tem um homem chamado Barnabé que fica 3 anos com ele, ensinando, discipulando a Paulo. E aí Paulo deixou tudo aquilo que ele tinha. Quando a gente vai ler em Filipenses, ele fala assim: ó, fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, quanto à lei zeloso. E aí ele fala que ele foi aluno de Gamaliel, o cara mais inteligente da época na lei judaica. Mas ele diz assim: considero tudo como esterco, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Gigante que ele está jogando por terra, se desfazendo de todo o seu eu, para falar assim: o que importa é aquilo que Deus me chamou para ser e para pregar. E é esse Paulo que ele fala assim: ó, não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Por favor, gravem isso. Ele não proclamou a vontade dele, ele disse: eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus que leva ao arrependimento, é a vontade de Deus que levanta um grande exército para combater o bom combate, é a vontade de Deus que proclama a glória do Senhor, é a vontade de Deus que nos traz a paz que excede a toda a compreensão, é a vontade de Deus que faz com que a gente tenha uma visão que vai além do natural e nos imerge no sobrenatural, que só aqueles que são de Deus conseguem enxergar. E em nome de Jesus, o meu desejo é que a tua vida seja para proclamar toda a vontade de Deus, porque o restante Deus vai te acrescentar, amado. Amado, a Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia fala que Deus cuida da gente enquanto que a gente dorme. Esse é o nosso Deus. Salmo 139 vai dizer que antes das palavras virem à nossa boca, o Senhor já conhece esse Deus que te formou, e antes de ter forma no ventre da sua mãe, Ele já tinha traçado os seus dias, e tudo que Deus faz é bom. É esse Deus que te ama. E Ele fala: pregue a minha vontade, viva a minha vontade, e deixa que o restante eu resolvo. Deixa o restante comigo, deixa que eu vou nesse negócio. E aí ele continua, e aí eu vou dar um pulinho no 29, que eu quero terminar nessa concepção. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho.
E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigie. Lembre-se do que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não, aí ele vai dizer que não cobiçou nem prata nem ouro. Entenda só uma coisa, amado, o que esse texto está dizendo? Que não seria lá fora, seria no meio da igreja, no meio da comunidade, que se levantariam lobos ferozes, que se levantariam falsos pastores, falsos presbíteros, falsos mestres, torcendo a palavra do Senhor. Eu, assim, tudo que eu já estudei do Evangelho, da história da igreja, eu não consigo ver uma época onde isso seja mais real do que o dia de hoje. Eu não consigo ver. Quem nos engana não são os que estão lá fora. Quem nos engana são os que estão aqui dentro. Por favor, quando eu digo aqui dentro, me entenda, amado. Não é a igreja de vocês, não. Estou falando dentro do meio do povo de Deus. E o pior não é isso. O pior é que Paulo está falando assim, vigie para que vocês não caiam nesse engano. O pior é que a maioria de nós quer caminhar pelo caminho do engano. A maioria de nós quer ir onde o povo está torcendo a palavra de Deus, em seu bel prazer, mas que está falando aquilo que todo mundo quer ouvir. Eu tive a reunião da clã, né, os que foram metodistas sabem o que eu estou falando, porque agora, 30 de novembro, vem a nomeação de pastores, isso é, a igreja metodista a cada 2 anos, o bispo vai e nomeia pastores, então a gente pode permanecer na mesma igreja, como a gente pode sair. Aí dia 30 agora, o pessoal até fala que agora os pastores ficam na TPN, tensão pré-nomeação, né? Eu louvo a Deus que eu não sofro desse mal, porque a minha vida ela está nas mãos do Senhor, e eu creio que tudo que Deus faz é bom. Para onde Ele me mandar, eu irei, e se Ele mandar ficar, eu ficarei, que seja feita a vontade dEle. Mas aí na reunião da clã tinha uma pergunta dada pelo colégio episcopal, que falava assim: o pastor de vocês tem pregado santificação, arrependimento e reforma de conduta? Aí teve o Adonai que falou assim: pô, até demais, porque eu não consigo crer no Evangelho que não seja o que a Bíblia me revela. Sem santificação ninguém verá a Deus, sem arrependimento não há perdão de pecados. Não tem como a gente falar que é de Deus se Deus não for o Senhor da nossa vida. Do contrário, a gente só quer um gênio da lâmpada mágica, e não um Deus que é Senhor, que é dono, não aquele que nos resgatou e comprou com alto preço, porque aquele que é Senhor, Ele vai dizer vai, e a gente vai. Por isso que Paulo sai do lugar que está dando certo, mas que não é mais para ficar ali, para ir para um lugar que socialmente não está certo, porque é sofrimento, o pessoal está com escassez, mas é o lugar que Deus fala que é certo, Ele está. E é por isso que Paulo ele vai dizer que a palavra que ele pregou é para edificação, é porque ela dá herança a todos os que por ela são santificados. Herança. Qual é a tua intenção? Qual é a tua visão? Qual é, Lucas, o teu significado de herança? Não me responda. Quais das tuas orações, ou qual a porcentagem da tua oração que tem a ver com o reino de Deus e tem a ver com essa terra que a gente habita? Não precisa me responder, responda para você mesmo diante de Deus. Quantos projetos tu tens que tem a ver com o reino de Deus e tem a ver com o seu desejo de vida aqui nessa terra? Porque aqui Paulo está falando que quando a palavra ela penetra, ela nos santifica para uma herança. Mas é a herança que diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, que a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é celestial, onde João 14 ele vai dizer: vou preparar-vos lugar, mas voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu reino não é deste mundo. Qual é a herança que a palavra que tu tem esperado, que tu deseja escutar, ela provoca em você?
É a herança da cidade espiritual, da cidade celestial, ou é a herança do aqui e agora? E aí hoje lá no enterro, quem conheceu, né, não sei se vocês conheceram bem a irmã Valéria, uma mulher assim, 2 anos e meio. Normalmente a gente fala assim, né, que eu quando eu vou fazer ato fúnebre, eu falo que todo mundo que morre é gente boa. Eu nunca fui fazer um enterro que quando fosse falar da pessoa, falasse que ela era uma pessoa ruim. Nunca vi. Todo mundo é gente boa. Todo mundo tinha que morrer para virar gente boa, né? Mas a Valéria, quem a conheceu, meu Deus, a mulher fantástica. Ela tinha um problema de coluna que ela não virava o pescoço, ela rolava para você assim, né? Mas a mulher, tudo que tinha que fazer, ela fazia, até o que não tinha, ela fazia. No nosso último louvorzão aqui, dia 31, todo mundo indo embora, e ela lá toda durinha, pegando mesas e cadeiras e guardando. Nasceu o filho do Daniel sem pedir nada, ela agitou tudo para o pessoal fazer um chá de bebê para o filho de Daniel. A mulher que se soubesse, no dia que eu fui visitá-la, antes dela vir a óbito, que a gente nem sabia que ela ia ficar internada, eu comentei com ela, comentava isso hoje lá no enterro, eu falei, poxa Valéria, no meio da conversa, né, eu falei que a cuba da minha pia caiu, ela falou, pastor, se eu tivesse boa, eu ia lá botar a cuba do senhor, que ela não ia cair mais. A mulher que olhava assim, falava que ia colar em casa e colocar a cuba. Uma mulher assim prestativa, pensava sempre no próximo, abria a mão das suas coisas em favor do outro. E quando estava lá com elas, né, no meio lá do povo, que alguns aqui estavam lá comigo, eu comentava que a gente olha para a Valéria e sabe que ela foi santificada pela palavra. Sabe que a vida dela personificava a palavra de Deus. É claro que no processo de aperfeiçoamento, que nós somos aperfeiçoados de glória em glória, e como Paulo ainda diz em Filipenses, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço em direção ao alvo. E esse Paulo está dizendo que o que ele pregou, a consciência dele é tão tranquila que ele fala, aqueles que a receberam foram santificados por essa palavra para uma herança. E aí ele está falando para vocês o seguinte, para mim e para você, quando os lobos entrarem, faça como os bereanos, examine se tem a ver com a palavra, não coma tudo que eu estou falando para vocês agora, veja se é bíblico, veja se o que eu estou falando tem respaldo bíblico, porque é no meio da gente que vai se levantar, e nós somos uma geração que não só está se levantando lobos ferozes, nós somos uma geração que estamos querendo ser comidos pelos lobos ferozes, queremos ser enganados por ele. Sabe por quê, amado? Porque o que eles pregam não provoca arrependimento, porque o que eles pregam provoca conversão, porque o que eles pregam nos fazem abrir mão de muitas coisas que a gente quer por aqui agora e nos projeta para viver o reino de Deus. E aí tu tem que renunciar, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz todo dia, e a gente não quer isso. A gente quer o evangelho da facilidade. Só que eu quero te dizer nessa noite, se teu evangelho é da facilidade, procura outra Bíblia, porque não é que você está lendo que tem isso. Os gigantes que tu tens que derrubar são aqueles que se levantam contra você todos os dias e impedem de você ser o que Deus te chamou para ser, impede de você fazer o que Deus te chamou para fazer, impede de você ver o que Deus te chamou para ver, impede de você pregar o que Deus te chamou para pregar. Esses gigantes têm que cair por terra em nome de Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Essas muralhas têm que ser derrubadas. Então, por favor, derrube gigante para que a glória seja de Deus. Derrube gigante para que seja implantado o reino de Deus no teu coração e através de você. Não derrube gigante para o seu próprio mérito, porque com todo carinho e respeito a vocês, eu digo como eu digo lá na minha igreja, se você for na macumba, tu vai encontrar um montão de bênção lá na macumba, um montão de coisas que vocês desejam, porque o nosso adversário, ele é enganador. Eu sou neto de uma, entre aspas, né, mãe de santo. Eu vi muitas coisas o demônio fazer através da minha avó, mas todos aqueles que no processo não se arrependeram e se converteram, lamentavelmente vão passar pela segunda morte, porque ele pode te curar aqui agora para te enganar, para que você não tenha de fato o acesso livre pelo sangue de Jesus Cristo para as regiões celestiais. E o que Deus chamou a mim e a você para viver, se arrependa, derruba gigante e deixe o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Se vocês me permitirem, e se de alguma maneira essa palavra falou no teu coração, eu sei que